Irmãos, nesta segunda-feira da sexta semana do tempo comum, o evangelho é tirado de Marcos, capítulo 11 Marcos 8, versículos de 11 a 13. Marcos 8, de 11 a 13. Saíram os fariseus e começaram a discutir com Jesus. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, um trecho bem curtinho do Evangelho, apenas 3 versículos do Evangelho de Marcos. Esta mesma perícope aparece também em Mateus, em Lucas, então é uma perícope muito conhecida, mas há uma peculiaridade, né? Bom, nós vemos aí os fariseus pedindo sinais a Jesus. Um sinal vindo do céu. E mais uma vez a gente vê que Marcos, ele já alerta o porquê do pedido, a intenção do pedido dos fariseus a Jesus, para pô-lo à prova. Quando quando o evangelho foi escrito, já havia passado algumas décadas do fato, do acontecimento. Então, as comunidades já conheciam o que é que aconteceu. E nós temos que entender que os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Não é como a gente pegar um livro numa livraria, na seção de biografias. Os evangelhos na Bíblia, nesta grande biblioteca que é a Bíblia, eles não estão na seção de biografias, não. Nenhum livro da Bíblia se enquadra assim. Mas os evangelhos são ensinamentos catequéticos, teológicos, religiosos sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua atividade, sobre a sua missão. Então são ensinamentos teológicos. E Marcos, ele vai dizer, para pôr Jesus à prova, os fariseus pediram um sinal vindo do céu. Para pôr Jesus à prova. Isto nos mostra, e o que Marcos quer mostrar para a comunidade, é que aqueles fariseus se aproximam de Jesus com o coração fechado. E quando eles pedem este sinal, Jesus não dá o sinal. Jesus diz para eles: por que esta geração procura um sinal? Eu vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. Que geração é esta? A esta geração que tem o coração fechado, que tem os olhos fechados. A esta geração que não quer enxergar, que até vê, mas que não enxerga. Que até consegue observar, mas que não consegue assimilar a realidade. Que não quer conhecer a verdade. Que não quer, pior, a mudança de mentalidade e de comportamento e de atitudes. Nós estamos para iniciar a Quaresma, que é justamente esse tempo de conversão, de mudança de atitudes. Mas de nada adianta a gente começar a Quaresma se a gente não tiver o propósito de se converter, o propósito de mudar alguma coisa da nossa vida. Estes fariseus queriam um sinal vindo do céu. Mas eles não queriam um sinal
para compreender a revelação de Deus. Porque se eles quisessem um sinal de verdade, eles estariam ali seguindo as propostas de Jesus, porque Jesus é o sinal vindo do céu. A sua pessoa, a sua história, os seus ensinamentos, as suas ações, o bem que ele fazia, as curas que proporcionava, as pessoas que ele libertava dos espíritos impuros, estes já eram sinais mais do que evidentes. Nós já conversamos aqui que as ações de Jesus eram sempre sinais messiânicos, eram as atitudes esperadas do Messias. Então Jesus fazia aquilo que era esperado do Messias. Porém, meus irmãos, vejam como o coração daquelas pessoas estava fechado. Eles não queriam ver, eles não queriam aceitar que Jesus, aquele que era o filho do carpinteiro, aquele que nasceu naquela vila desconhecida de Nazaré, eles não aceitavam que aquele homem fosse o único verdadeiro sinal enviado por Deus, e já bastava. Mas eles não aceitavam, por quê? Porque talvez aquele sinal era pequeno demais. Aquele sinal não cabia nas expectativas deles sobre Deus, sobre o céu. É a mesma coisa quando nós não aceitamos os sinais que Deus nos dá no nosso dia a dia, os pequenos sinais da sua presença. A gente não aceita. Por que a gente não aceita? Porque a gente acha que Deus, imagina que Deus vai agir assim. Imagina que este acontecimento é algo que Deus possa estar falando através dele. Não, se não for assim, não pode ser de Deus. Nós estamos vendo tanta discussão dentro da igreja, tantas divisões, tantos debates. Por quê? Porque as pessoas não aceitam abrir mão da sua ideologia. Da sua ideologia. Então são brigas ideológicas, de um lado e de outro. Isto gera divisão. Quando a gente se apega às nossas próprias ideologias, às ideias humanas, a gente não se abre às ideias de Deus. A gente acha que aquilo que a gente está pensando é de Deus, mas a gente não é capaz de entender, de aceitar que Deus pode falar de uma outra forma que nós não esperamos. Como aqueles fariseus que não conseguiam ver em Jesus o grande sinal vindo de Deus, porque Jesus não entrava e não se enquadrava naquilo que eles imaginavam sobre Deus. Por isso que Jesus fala, nenhum sinal vai ser dado para esta geração, porque esta geração tem o coração, a mente e o espírito fechados. Para que sinal? Para que desperdiçar sinais para aqueles que não querem ver? Por isso que eu digo, e eu não entro em muitas discussões, às vezes eu até discuto algum assunto, mas digo uma vez e basta. Porque se a outra pessoa, se as outras pessoas estão ali com a mente fechada, com o coração fechado, não vão aceitar. Você pode dar todos os argumentos do mundo. Assim como se eu também estiver com o coração fechado e com as minhas convicções, a outra pessoa também pode falar um monte que eu não vou aceitar. Então, às vezes também é a nossa vaidade que não permite que nós vejamos os sinais de Deus. E Deus, ele se manifesta através das diferentes pessoas. Deus se manifesta também naqueles que têm opiniões e ideologias diferentes das nossas.
E é aí que está a beleza da vida, e por isso que nós rezávamos no início, pela unidade da igreja. Porque Deus pode se manifestar, e Ele se manifesta de fato, nas diferentes pessoas. Porque todos são capazes de agir com bondade e com misericórdia. E é aí, onde há bondade, onde há misericórdia, que Deus se manifesta. Meus irmãos, nós estamos passando por este período de pandemia, este período tão difícil. E certamente eu acredito que vocês, cada um de vocês, assim como eu, em algum momento pedimos a Deus: Senhor, dê um sinal sobre a tua presença, que nós possamos ver a tua presença neste momento tão duro pelo qual estamos passando, o qual estamos vivendo. Senhor, dê um sinal para nós de que nós não estamos abandonados. Quem de nós nunca pediu isso a Deus neste último ano? Quem de nós ainda não disse a Deus: Senhor, ou em outras situações da vida, mas sobretudo nesse momento da pandemia, que a gente não consegue ver assim um horizonte, que a gente não consegue imaginar quando isso termina. A gente pede a Deus: Senhor, onde o Senhor está? O que é que... Não é? Quem que nunca se perguntou a Deus? Onde o Senhor está? Ou mesmo numa situação de barbárie, num sofrimento de inocente. Quem nunca perguntou: onde está Deus? Por que Deus permite isso? Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está ali, de que o Senhor de fato age, de que o Senhor de fato tem poder sobre as situações. É tão difícil, mas a gente corre o risco de ser como aqueles fariseus, de querer pôr Deus à prova. Porque não há problema nós pedirmos sinais a Deus. Mas o problema é quando nós queremos e só acreditamos e só aceitamos que Deus está presente quando vimos Ele fazer aquilo que queremos. Nós temos sim o direito, na nossa limitação humana, de pedir a Deus os sinais. Porém, nós precisamos elevar um pouco o nosso espírito, a nossa espiritualidade, para que a gente consiga ver Deus não onde Ele de fato está. Ele está nos pequenos gestos, nos pequenos sinais, nas pequenas atitudes. Por exemplo, neste momento da pandemia, então vamos focar nesse momento da pandemia. Eu já falei várias vezes disso aqui. O Papa Francisco tem falado muito sobre isso. Onde está Deus nesta pandemia? Como podemos ver o sinal de Deus nesta pandemia? Podemos ver o sinal de Deus nessa pandemia nas obras de misericórdia que brotam a partir da pandemia. Assim como podemos ver também sementes do mal nas atitudes de injustiça, por exemplo, quando desviam dinheiro que seria para os respiradores, quando uma pessoa que ainda não é do grupo prioritário de vacinação vai lá e toma vacina no lugar do outro. Isso são sinais do mal. Mas quando a pessoa se comporta como deve, respeita o outro, não gera aglomerações, usa a máscara, não fica fazendo festas e se juntando num monte de gente. Quando essa pessoa age assim com esse respeito, ou quando ela vai, ajuda o idoso ali com alguma necessidade, com alguma compra, com um telefonema, perguntando como está, dando ali um suporte. São sinais de Deus nesta pandemia. São sinais de que Deus continua agindo, porque Deus age através da misericórdia, da justiça, das boas obras, das obras de solidariedade. São sinais de Deus.
E nós podemos contemplar estes sinais. E mesmo no decorrer da vida, a gente pode ir observando quanta coisa, as mais simples, acontecem e podemos ver como sinais de Deus. O problema é que nós achamos e nós queremos que Deus dê aqueles sinais que são fazer a nossa vontade. Para muita gente, ser um sinal de Deus acontece apenas quando Ele realiza a nossa própria vontade. E não é assim. Isso não é sinal de Deus. Isso é uma barganha. Os sinais de Deus, meus irmãos, nós o encontramos e os vemos quando nós abrimos a nossa percepção e temos a capacidade de abrir o nosso horizonte. É aí que nós encontramos os sinais de Deus. Quando nós temos a capacidade de, diferente dos fariseus, que queria que Jesus desse um sinal que fosse ali dentro da caixinha deles, nós conseguimos ver mais amplamente. É o que nos diz a primeira leitura de hoje. A primeira leitura é o famoso episódio de Caim e Abel, que Caim mata Abel, e que Deus fala que todos os trabalhos de Caim vão ser amaldiçoados, que não vai render nada o trabalho dele mais. E Caim se arrepende e Caim tem o seu coração daí contrito e Deus vai, o texto do Gênesis vai dizer que Deus coloca um sinal sobre Caim e que nenhuma vingança vai ser capaz de matar Caim. Veja, a lógica mundana diria, e a lógica que era a lógica do tempo em que o livro do Gênesis foi escrito, era aquela, olho por olho, dente por dente. Caim matou Abel, logo ele precisa ser vingado. O sangue de Abel precisa ser vingado. Então Caim deve ser morto. Aquele que matou Abel deve ser morto. E Deus vai colocar um sinal sobre Caim, de que nenhum mal, de que nenhum vingador vai vingá-lo. Porque, veja, já é a lógica de Jesus já presente neste texto do Antigo Testamento, que é a lógica do perdão e da misericórdia. Veja que neste episódio de Caim e Abel, Deus inverte a lógica humana. Pela lógica humana, pela lógica do mundo, Caim merecia ser morto. E até pela lei vigente na época, ele merecia ser morto, porque ele havia matado um inocente. Mas Deus supera esta lógica e dá um sinal. Qual é o sinal de Deus? É que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica humana. A lógica de Deus é a lógica do perdão e da misericórdia. Portanto, meus irmãos, quando é que nós vemos sinais de Deus presentes no mundo? Quando nós temos ações de bondade, de perdão, de misericórdia. É um sinal de Deus. E só consegue ver este sinal quem está cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito do mundo, este não consegue compreender a lógica do perdão e da misericórdia. O evangelho de ontem, quando Jesus cura o leproso, que nós já refletimos aqui outras vezes, é justamente isso. Jesus rompe aquela barreira, aquela lógica, aquela lei estabelecida de que ninguém poderia se aproximar, muito menos tocar do leproso. Jesus rompe aquilo. Jesus rompe. Ele rompe a lógica mundana. Ele rompe a regra estabelecida. Porque ele age com amor e com misericórdia. É um sinal de Deus. É um sinal que os fariseus não querem ver.
Nós, muitas vezes, e aí eu concluo, nós vemos os sinais de Deus. Nós até, às vezes, pensamos, nossa, será que não é um sinal de Deus? Mas logo a gente já muda. Não é. Não é porque não se enquadra naquilo que eu estou acostumado. Não se enquadra naquilo que eu penso. Não se enquadra, pior, naquilo que eu acho que deve ser, naquilo que eu acho que tem que ser. A lógica de Deus, o sinal de Deus. Meus irmãos, não engaiolemos a graça de Deus. Não engaiolemos os sinais de Deus. Não aprisionemos a graça e o sinal de Deus. Que Ele continua agindo, Ele está sempre no meio de nós. Sejamos na vida dos outros, portanto, sinais de Deus. Sinais desta geração de que Deus continua agindo, continua presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.